Vamos falar um pouquinho da operação de hoje, porque o Pedro Moreira acompanhou desde as primeiras horas do dia. Essa operação que mirou o senador Jacques Wagner, que repercutiu entre aliados e opositores do governo federal. Pedro Moreira, traz a repercussão para a gente. Eu imagino que a oposição está nadando de braçada. Depois da oposição apanhar tanto por causa da relação do Daniel Worcaro com o Ciro Nogueira e com o Flávio Bolsonaro, hoje foi o dia deles comemorarem. Oi, Uribe, boa tarde para você, para a Tainá, para quem acompanha o Bastidores. Pois é, do lado da base governista, a gente tem visto uma defesa, muitas lideranças saindo em defesa do senador Jacques Wagner e, como você disse, a oposição, sim, aproveitando essa fase da operação para criticar bastante a esquerda e o governo do presidente Lula. A gente teve, inclusive, algumas postagens, de algumas figuras importantes da política brasileira. A gente separou algumas delas, por exemplo, o senador Fabiano Contarato, que é do PT, do Espírito Santo, disse que a vida pública trouxe para ele uma amizade verdadeira, que é a de Jacques Wagner, e que na convivência diária ele pôde perceber várias qualidades aí do senador, e aí ele manifesta a minha solidariedade, o respeito e o carinho a Jacques Wagner, a quem ele chama de amigo, que a política deu. Tem orgulho da amizade que construímos e a absoluta confiança na sua retidão moral. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, de oposição, portanto, critica bastante o governo do presidente Lula. Começa a postagem dele dizendo que a casa caiu no quintal do PT. Fala que não é coincidência essa operação, já que o Banco Master nasceu da Cred Sexta, que veio da Cesta do Povo, a estatal privatizada pelo próprio Wagner na Bahia, berço da fraude bilionária, tem endereço petista, e aí ele defende a continuidade das investigações. A bancada do PT no Senado, Uribe e Tainá, também se manifestou solidariamente ao senador Jacques Wagner. A bancada que tem com Wagner 7 senadores atualmente, manifesta a plena confiança na trajetória política do senador, cuja vida política é marcada pelo compromisso com o Estado da Bahia e com o Brasil. A bancada defende a continuidade das investigações, mas diz ter convicção de que o senador Jacques Wagner prestará todos os esclarecimentos necessários e demonstrará ao longo das apurações a correção da sua conduta diante dos fatos investigados. Agora há pouco quem postou também sobre a operação, para devolver para vocês, foi o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele que fala que mais um integrante do governo Lula recebeu visita da Polícia Federal, afirma que Jacques Wagner é a voz de Lula no Senado e que não se surpreende porque o escândalo do Master não começou em Brasília e sim na Bahia. O PT da Bahia não é vítima do Master, mas é cúmplice. Essas são algumas declarações que a gente acompanha ao longo do dia por causa da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que teve como um dos principais alvos o senador Jacques Wagner do PT da Bahia. Uribe, Tainá. Obrigada, Pedro Moreira. A gente vai seguir com as repercussões que vão chegando aqui no Bastidores CNN sobre a operação que atinge Jacques Wagner. Temos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, oferecendo solidariedade ao seu colega, dizendo que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Alcolumbre e Jacques Wagner já se estranharam no passado, já discutiram, já ficaram sem conversar no período das articulações para a vaga do Messias no Supremo Tribunal Federal. Jacques Wagner queria que Messias e Alcolumbre queria Pacheco, a ponto de Alcolumbre dizer que não havia mais relação institucional com o líder do governo. Agora, o discurso institucional prevaleceu. Vamos ver. Nós precisamos entender que ninguém nesse país pode ser condenado antes do trânsito em julgado de um processo. E todos nesse país podem ser investigados, todos podem ser ou ter, por parte do judiciário, algum questionamento, e isso é normal no Estado democrático de direito. Mas todos também têm que ter a presunção da inocência. Só temos um problema, está todo mundo culpado até que se prove o contrário. E isso, eu vou falar para vocês na condição de presidente do Congresso Nacional, é muito triste para a democracia e para a política nacional. Meu apoio, a minha solidariedade integral a um colega senador da República, e eu tenho a convicção que no decorrer do processo
as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas.